No Cidades e Soluções de hoje, você vai conhecer a maior estação ecológica de esgotos do Brasil, em Araruama, na região dos Lagos, litoral fluminense, a aproximadamente 100 quilômetros do centro do Rio. Lá embaixo eles não usam nem energia elétrica, nem produtos químicos para tratar a matéria orgânica, apenas plantas. Vamos conhecer essa experiência de perto? A área equivalente a 11 campos de futebol é cercada de verde. E a função do verde aqui não é embelezar a paisagem, não. São as plantas que cuidam da parte mais importante do tratamento. Esse é exatamente o ponto de entrada do esgoto de 125 mil moradores de Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. São 170 litros de esgoto por segundo que passam por aqui, atravessam uma caixa de areia, passam por um gradeamento que faz a retenção da parte mais sólida do esgoto. Daqui, essa matéria orgânica segue para uma lagoa de aeração. Equipamentos possantes bombeiam oxigênio para acelerar o tratamento do esgoto. E aí sim, finalmente, chegamos na primeira etapa dessa estação ecológica de tratamento de esgoto, onde as primeiras plantas aquáticas cumprem a sua função nessa lagoa de sedimentação. Que planta é essa e o que ela está fazendo aqui? Salvínia, o nome da planta é Salvínia, é uma planta oriunda do Pantanal. E na verdade a função dessa planta aqui é o início do tratamento terciário, que seria a extração de fósforo e nitrogênio. E aí vocês espalham elas por aqui, elas vão se nutrindo da parte orgânica do esgoto, que tem nutrientes. Isso. E elas vão crescendo. Elas vão crescendo. E a gente vai fazendo o manejo delas. Se você não estivesse usando nessa etapa do tratamento essa planta, a salvinha do Pantanal de Mato Grosso, tivesse que recorrer a algum produto químico, qual seria o produto químico que teria a função da salvinha? Cloreto férrico. É um produto caro. E que vai demandar mineração, vai demandar transporte em caminhão queimando diesel. Isso. E tudo isso gera impacto. Com certeza. Então, na verdade, ela faz tudo isso. A natureza trabalha a nosso favor, evitando todo esse processo. Engenheiro da área de saneamento que eventualmente tenha preconceito falando assim, plantinha para tratar esgoto, salvinha do Pantanal, vocês que estão usando essa espécie nessa primeira fase do tratamento, funciona? E muito. A nossa estação de tratamento de esgotos aqui da região é uma das estações com a melhor performance que tem nesse tipo de tratamento, comparando a estações convencionais. Comparando com custo, não usar produto químico, não comprar cloreto férrico, mas botando a salvínia para fazer essa função. Apenas considerando a substituição dessa planta por esse produto químico, a gente estaria falando... Economia 75%. Para acompanhar a próxima etapa do tratamento, seguimos de barco por uma lagoa com outras espécies vegetais que retiram mais impurezas do esgoto. Olha, não parece, mas a gente está aqui no meio de uma estação de tratamento de esgoto. Não exala mau cheiro, não há odores e a gente está aqui cercado de plantas. Agora, essas plantas não foram colocadas aqui por acaso, elas cumprem uma função importante no processo de tratamento. São quantas espécies de plantas? São 3 espécies de plantas. Essa daqui, por exemplo, mais próxima de nós, qual é? É o papirinho. Na verdade, é uma planta do Nilo, e ela e as outras, as demais. Do Nilo, da bacia do Nilo, no norte da África. Isso mesmo. E o que ela faz? Ela, na verdade, faz o tratamento terciário. O que vem a ser isso? Essas plantas, elas se alimentam de fósforo e nitrogênio. Fósforo e nitrogênio que são predominantes na matéria orgânica do esgoto. Perfeito, perfeito. E como nós descartamos esse esgoto que vai para a Lagoa de Araruama, era tudo que não pode ter. Então essas plantas têm uma performance maravilhosa, elas captam muito fósforo e nitrogênio. Além do papirinho, 2 outras espécies, também encontradas na região do Rio Nilo, exercem a função de tratamento do esgoto. São a sombrinha chinesa e o papiro.
também vem do norte da África. Ela também serve como uma cortina aqui para impedir que as plantas polimerizem para outro lugar, entendeu? Faz Então, uma contenção. Isso mesmo. É uma cortina, como se fosse uma contenção. E vocês estão próximos aqui de condomínios? Nós estamos ao lado aqui do maior condomínio da região dos Lagos, que é o Sonho de Vida. E o povo nunca reclamou? Muito pelo contrário. E por que não tem mau cheiro? O que explica o fato da gente estar numa área que tem esgoto, mas esse esgoto está misturado com plantas e a gente não perceber mau cheiro? Eu acho que o processo natural como um todo que faz com que isso aconteça, entendeu? Então tem todas as etapas do tratamento. Aeração, decantação, sedimentação e essa parte terciária. E isso faz com que não tenha o odor das estações convencionais. Já receberam visitas de técnicos de outras companhias que se interessaram ou tiveram curiosidade para ver se é o caso de implementar em outros lugares? Já. As visitações aqui são frequentes. A gente, inclusive, acabamos, semana passada, de receber o pessoal, os franceses, que tem, mas lá são biodigestores, eles trabalham e vieram ver aqui com a gente. O pessoal da Holanda também teve uma visita dos holandeses ao Brasil, de uma série de empresários, e os empresários de esgotamento sanitário vieram aqui nos visitar. Então, com esse prestígio internacional, rapaz, a estação aqui é internacional. Já foram catalogadas na estação 45 espécies diferentes de pássaros. Como as wetlands ou zonas de raízes dispensam o uso de produtos químicos, o ambiente se tornou o refúgio perfeito para as aves da região. A fauna e a flora protegidas pelo empreendimento foram pesquisadas por técnicos da Universidade Federal de Viçosa. Eles identificaram as plantas, os peixes e os pássaros que ocorrem na estação. Neste relatório, eles afirmam que, com o passar do tempo, a tendência é que se aumente por aqui o número de espécies que dependem de ambientes mais preservados para sua sobrevivência. Outra vantagem é a economia. Se fosse para tratar a mesma quantidade de esgoto em uma estação convencional, seriam gastos apenas com produtos químicos aproximadamente R$ 77 mil por mês. Graças ao uso de plantas, o custo é zero. A economia também é grande em relação à conta de luz. Numa estação convencional, com mais máquinas e equipamentos, gasta-se aproximadamente R$ 20 mil por mês para tratar a mesma quantidade de esgoto, 8 vezes mais do que em Araruama. Para que as wetlands ou zona de raízes funcionem bem, é preciso retirar as plantas ou podá-las na hora certa para que não comprometam o resultado do tratamento. Elas menores têm performances melhores do que maiores, então por isso que nós diariamente temos que colocar alguém para ficar tirando para que elas cresçam, depurando esse nitrogênio, esse fósforo. Bom dia. Como é que você sabe qual é a planta certa de tirar da água? Quando ela está verde. Verde claro? Daquela cor ali, ó. Essa verde mais clarinha? É bem clarinha. Quantas plantas dessa você tira por dia em volume? 2 carroças, mais ou menos. 2 carroças por dia? É. Elas crescem rápido. Cresce rápido. Todas as plantas retiradas diariamente das lagoas de tratamento são encaminhadas para este galpão. Na maioria absoluta das estações de esgoto no Brasil, o lodo residual do tratamento, a matéria orgânica, é problema, porque ela precisa ser separada, depois transportada de caminhão até um aterro, paga-se pela tonelada de matéria orgânica depositada no aterro, portanto, tudo isso implica em mais custo. Aqui na estação de tratamento ecológica de Araruama, esse lodo residual de esgoto não é problema, é solução. Olha ele aqui, esse monturo é do lodo que saiu da estação. Do lado a gente vê as plantas que foram usadas no processo de tratamento, alcançaram a vida adulta e precisam ser retiradas e são transformadas em pó de planta. Esse material, o pó da planta, junto com o lodo residual, são misturados numa composteira. O resultado final é adubo orgânico de excelente qualidade. Simples, fácil de fazer e muito econômico. Por mês, são processadas aqui 45 toneladas de plantas usadas no tratamento do esgoto e 10 toneladas de lodo.
Se fosse para levar tudo isso de caminhão para um aterro, o custo do transporte seria de R$16 mil por mês. Melhor dar uma destinação útil para tudo isso, né? A produção de adubo orgânico nessa estação de tratamento de esgoto é de aproximadamente 10 toneladas por semana. Por que uma estação de tratamento de esgoto deve produzir adubo? Qual é a vantagem? Olha, André, a produção de resíduo numa estação de tratamento de esgoto, ela é uma condição sine qua non. Isso forma, de qualquer maneira forma. Então aqui, onde a gente está hoje, agora, a gente está pegando todo esse resíduo nosso, que é o resíduo de lodo de outras estações de tratamento de esgoto da própria concessionária, o resíduo das nossas plantas, tanto o aquático quanto os emergentes, e aqui a gente faz um processo de mineração, de moeção do resíduo, até transformar ele num composto orgânico. Ele passa por uma fase de maturação. Ou seja, com esse processo de compostagem, a gente elimina aqui hoje na estação um custo de aproximadamente R$260 por tonelada de resíduo produzido. E com a possibilidade de agregar valor com lodo, que é um adubo orgânico que pode ser utilizado tanto para reflorestamento, paisagismo, produção de mudas, ou seja, é transformar um resíduo, agregar valor a um resíduo e transformar ele em um produto. Quem faz uso desse adubo orgânico? Hoje esse adubo orgânico ele é destinado a uma empresa que faz reflorestamento, ou seja, e paisagismo, ou seja, eles utilizam isso como fertilizante para as plantas deles. E eles que operam o sistema aqui, vocês não têm esse custo? Justamente, é uma parceria com a empresa que opera aqui e em função eles ficam com a contrapartida de levar o adubo para ele. Eu não estou sentindo aqui mau cheiro, não estou vendo rato, barata, urubu. Dá para tocar nesse adubo? Com certeza, André. Esse aqui é um produto extremamente, totalmente natural. Mas veio do esgoto. Isso, do esgoto, de outras estações de tratamento de esgoto, do nosso próprio esgoto tratado aqui. E não tem elemento patogênico? Não, ele é controlado. Todo o composto que sai daqui, ele é controlado por uma análise que a gente faz. E todo ele é verificado justamente isso, a questão tóxica do composto. Vou botar a mão então. Ele está apto a ser cultivado em qualquer planta de reflorestamento. Tem cheiro de terra? É cheiro de terra, cheiro de nutriente. É um bom negócio? É um bom negócio, é um negócio rentável. Tem um investimento inicial que tem que ser realizado em adequação, em equipamento, tem um custo de mão de obra, mas porém você pode agregar valor ao seu resíduo, em vez de ter um custo para a disposição final. Agora, por que esse adubo que a gente está vendo aqui não é o resultado do trabalho da maioria absoluta das estações de tratamento de esgoto no Brasil? Olha, André, se eles quiserem trazer o seu lodo para cá, eu tenho certeza que eu vou ter um maior prazer de cuidá-lo. Vale a pena? Vale a pena e está valendo a pena. O que explicaria, então, o fato disso não ser a regra, ser exceção nas estações de tratamento de esgoto no Brasil? Com certeza é alguma opinião, alguma decisão que está sendo tomada de maneira não eficaz dentro do processo de tratamento de esgoto. Desinformação? Desinformação, falta de tecnologia, talvez. Isso é um novo modelo de negócio? É um novo modelo de negócio, não é o nosso negócio fim, mas você agregando esse valor nesse subproduto, com certeza você tem um subproduto a ser comercializado. Seu Ailton tem uma empresa de reflorestamento na região dos Lagos. Foi ele que assumiu os custos de operação da usina de compostagem dentro da Estação Ecológica de Esgotos de Araruama. Onde é que o senhor usa esse material? Eu uso em reflorestamento, desenvolvimento de mudas, paisagismo, hortaliças, por aí. Aproveitando o material que vem da estação de tratamento de esgoto, o senhor economiza quanto? Olha, em média, no mínimo de 50% a 60%. É um bom negócio. Ótimo. Até agora tem sido ótimo, não tenho nada a reclamar. O senhor teria que buscar o material aonde, se não viesse aqui na estação de esgoto? Eu teria que comprar, né, de outros fornecedores. Isso aí, além de ter um pouco de dificuldade, ter bons fornecedores, ficaria muito mais, né, oneroso para mim, para minha empresa no caso. Esse adubo tem bom rendimento, é um bom adubo? Ótimo, sido ótimo. Substitui tranquilamente qualquer outro adubo, inclusive o adubo de esterco de animal, com melhor propriedade ainda. Tá? É seguro? Ele não tem micro-organismo que transmite doença? Dá para manipular tranquilamente? Tranquilamente. Nós já trabalhamos há anos, né, com esse material aqui na empresa e nunca houve nenhum caso nem sequer de alergia. Nunca tivemos esse caso. Isso pode ser comprovado, inclusive, com
com a diretoria da empresa, né? Nunca houve esse problema até agora. E o que você acha de uma estação de tratamento de esgoto ser fornecedora de matéria-prima para produção de adubo? Não é muito comum a gente ver isso no Brasil, mas parece que funciona. Funciona e funciona muito. E deveria, as outras empresas, a maioria, deveria primar por isso, né? Não exige tanto sacrifício, não exige tanto gasto com a empresa, tá? E o benefício que causa é enorme, né? O meio ambiente, né? Então, eu acho que a maioria das muitas empresas poderia primar por esse trabalho, usar esse caminho, usar isso como exemplo. Os seus clientes sabem de onde vem o adubo? Sabe, todos sabem, todos têm conhecimento de onde vem. E o que eles acham? Alguns no início torceram o nariz, mas depois de ver o material, de comprovar o cheiro, essas coisas que não deixam cheiro, né, que não tem um cheiro forte, ver que é outro adubo, como outro qualquer, ou talvez melhor, né, tem provado que é melhor, inclusive hortaliça, tem gostado, está sendo boa aceitação. Você já viu aqui no Cidades e Soluções a forma como os franceses também usam plantas para tratar os esgotos nos arredores de Paris. Parece que a gente está num parque público como tantos outros que existem na França, mas isso aqui, acredite se quiser, é um centro de tratamento de água, só que aberto ao público. Ele serve como área de lazer, embeleza a cidade e, ao mesmo tempo, tem uma função ambiental muito importante: diminuir a poluição do rio Sena usando a capacidade de purificação da natureza. Conforme avançamos, a vegetação vai ficando cada vez mais bela e exuberante. Parece até que fomos transportados para dentro de um quadro impressionista. Alors nous nous sommes effectivement inspirés du jardin de Monet pour reprendre des variétés qu'il y avait là-bas et refaire les mêmes propositions. Donc on a un petit clin d'œil au jardin de Monet des nymphéas. Voilà, c'est d'ailleurs du tableau célèbre qui s'appelait les nymphéas. Além da beleza, essa espécie que tanto fascinava o pintor Claude Monet tem uma função indispensável no processo de despoluição. De volta a Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, fomos conferir o resultado final do tratamento de esgotos com o uso de plantas na maior estação do gênero no Brasil. Nós estamos exatamente no ponto de saída da estação de tratamento de esgotos de Araruama. Daqui sai uma quantidade de esgoto tratado equivalente a 7 piscinas olímpicas por dia. Chegou a hora da verdade para a gente ver em que condições esse esgoto tratado é devolvido ao rio. Você nos ajuda aqui, companheiro? Por gentileza, vamos fazer uma coleta dessa água. É água residual do tratamento e ela não é totalmente transparente, como a gente está vendo. Descreve esse efluente, essa água tratada de esgoto. André, a característica desse efluente, com essa coloração esverdeada, é justamente pelo sistema de tratamento que a gente tem aqui, que utiliza as plantas aquáticas. Ou seja, devido ao fitoplâncton dessa água, ele fica com essa característica. Porém, você pode ver que é um esgoto com baixa quantidade de sólido, com quase zero de nutriente e baixa quantidade de matéria orgânica. Em relação a contaminantes, patogênicos, micro-organismos que podem transmitir doença? É desprezível nessa característica desse efluente tratado. Bom, vamos comparar com aquilo que entrou na estação. O esgoto in natura que entrou na estação, aí dá para ver bem a diferença. Do lado esquerdo, bem carregado de matéria orgânica. Você pode ver os sólidos também no fundo do cone, como eles sedimentam no esgoto bruto que chega na estação, e você vê aqui a quantidade de sólidos no esgoto tratado, que é nula. Tecnicamente, essa água poderia ser usada, vou tirar ela daqui de novo, para outros fins. Ela poderia ser usada como água de reuso? Com certeza, André. Porém,
Hoje na estação a gente não tem essa capacidade ainda de aproveitar a água do efluente. Por exemplo, para uso industrial? Para uso industrial, em plantas, que o caso nosso aqui em Araruama não temos tantas indústrias que possam aproveitar esse efluente. Resfriamento de máquinas e equipamentos, lavagem de asfalto. São todos usos que podem ser reutilizados o efluente tratado. Como é que você definiria numa palavra esse efluente, essa água? Inodoro, sem contaminantes e perfeito para o descarte na natureza. Graças às plantas. Graças às plantas. Uma pequena colaboração dos engenheiros. Com certeza. O mérito é das plantas. O mérito é das plantas. Né? Aqui quem trabalha mais são as plantas, não são os engenheiros. Então vou devolver aqui, dá licença. Pronto. Missão cumprida da estação de tratamento de esgoto de Araruama. Muito bem, parabéns.